Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou Simone Guerreiro, espero que estejam todos bem. Nesse vídeo, eu vou falar com vocês um pouco dessa peça que eu e Josi Sena fizemos em parceria para vocês, tá? A gente vai explicar para vocês como construir essa peça, que é tendência mundial e é muito divertida também, né? A gente vai aqui explicar como montar o kimono, como montar as carinhas, os emojis, como bordar, como aplicar, enfim. Tudinho para você ter essa peça prontíssima para você usar e para os seus clientes, tá bom? Vem com a gente. Gente, vamos falar rapidamente dos materiais, tá? Nós vamos usar o fio Bella. O fio Bella é fantástico, gente. Não é segredo para ninguém que ele é um dos meus preferidos. Ele é muito democrático, dá para vocês fazerem exatamente todos os tipos de peça com ele, tá? O caimento é gostoso, ele é algodão mercerizado, tá? Então, assim, o toque dele é macio, ele é fresco. E o rendimento dele é maravilhoso. Uma das vantagens também de usar o fio Bella é o rendimento, tá? Tex 370. A gente vai usar também agulha para crochê número 4, agulha de tapeçaria para rebatar, tesoura, marcadores de ponto e fita métrica. Vamos lá na receita. O nosso vídeo, ele vai ser um vídeo explicativo, tá? Eu vou mostrar para vocês os pontos que a gente vai usar, são basicamente 2 e para a peça toda. E vou explicar para vocês como vocês vão construir essa peça, né? O contexto dela, o como vocês vão costurar, então todo mundo vai conseguir fazer, tá? Ele é uma peça muito fácil, gente, muito fácil, embora seja uma peça relativamente grande, a sua construção é muito tranquila porque ela não tem recorte, não tem cava, tá? Então, isso facilitou bastante. Eu pensei nesse processo para facilitar para as pessoas que nunca fizeram também um vestuário conseguir tecer. A gente tem, então, aqui a peça, que é as costas, tá? Aqui a gente tem a peça que é a parte da frente, as duas frentes, tá? E aqui a gente tem a manga. Então, eu vou começar a mostrar para vocês as costas, tá bom? Dessa peça. Então, as medidas estão todas na receita, tá? Então, a gente vai fazer por medida, basicamente. Claro que eu também deixei a quantidade de pontos que eu usei pra fazer, tá? Essa peça aqui é basicamente um tamanho universal único, porque ela é bem grande. Mas veste aí, eu visto M, tá? E pra mim fica super legal no estilo que é da peça, que ela é bem folgada, tá? Acredito que atenda aí até um um G justo, tá? E para um P talvez tenha que reduzir um pouco. Aqui a gente vai fazer a construção do começo dessa peça. Daqui, tá? E a gente vai crescer todas as carreiras. Então, a gente usou aqui o ponto alto, alongado e intercalado com carreiras de ponto baixo. Então, é uma carreira de ponto alto alongado, uma carreira de ponto baixo. Assim, sucessivamente por toda a peça, tá? Terminou de fazer essa parte, aí nós vamos fazer o quê? Virar esse trabalho, tá? A gente vai construir ele, né, na horizontal. E aí, a gente vai virar esse trabalho. As carreiras vão acabar ficando na vertical. E aí, a gente vai tecer mais essas carreiras aqui, nessa parte aqui, tá bom? O que é legal isso? Essa parte aqui, ela foi um detalhe, tá? Que vocês vão ver em toda a peça. E caso você precise diminuir ou aumentar, de repente você começou a fazer sua peça, percebi que eu precisava de uns 2 centímetros a mais. É só você fazer mais carreiras aqui, tá? Essa partezinha, esse detalhe, nós teremos dos dois lados, tá? Eu vou mostrar pra vocês o ponto, tá? Como a gente vai construir esse ponto, que é o ponto que vocês vão usar no trabalho inteiro, tá bom? Inteiro. Então, não tem o porquê eu construir pedaço da peça aqui com vocês, porque é esse ponto que vocês vão utilizar o trabalho inteiro, tá? Então, vocês vão fazer as correntes iniciais que são solicitadas, né, do tamanho dos seus centímetros, ou se você quiser seguir a risca, a quantidade que eu fiz, tá? Então, aqui eu vou fazer uma amostrinha de corrente. E aí, vocês sempre vão contar as correntes da quantidade que você precisa
e mais 3 para subida, tá? 1, 2, 3. Então, o trabalho você vai começar 1, 2, 3, 4, na 5ª carreira a contar da sua agulha, tá bom? E aí, como é que você vai fazer esse ponto? Ó, o ponto alto alongado você vai inserir com uma laçada, vai trazer o fio, aí vai tirar, laçada tira 2, laçada tira 1, então você não vai fechar, né, como se fosse o ponto alto, e depois vai fechar, tá? Então, laçou, foi no ponto ou na corrente, laçou novamente 3 fios na agulha. Laçada tira 2, laçada tira 1, laçada tira 2. Ponto alto alongado, tá bom? Então, você vai fazer esse ponto aqui pela carreira inteira. E aí, a próxima carreira, você vai virar e vai ser ponto baixo, tá? Já vai direto no primeiro fazendo ponto baixo, ó. Laçou, ficou com 2, laçou, tirou os 2. Foi no ponto, laçou, ficou com 2, laçou, tirou os 2. Então, é esse o ponto baixo que você vai intercalar com a carreira de ponto alto alongado, tá? Essa carreira serve para dar firmeza nas carreiras de ponto alto alongado e dar esse efeito aqui, tá? É esse o ponto utilizado na receita inteira, tá? As costas você vai seguir a medida, a frente você vai seguir a medida, tá? Então, aqui a frente você tem aqui a parte que você vai tecer, né? Sem ainda esse módulo, assim como como foi feito aqui as costas. E depois vai virar o sentido das carreiras, ficando aqui na vertical. E aí vai tecer essa parte aqui, tá? São as carreiras desse detalhe, tá? Então, só na atenção aqui que na parte da frente, esse detalhe, ele é feito só na pala, na frente do nosso casaco kimono aqui, tá? Então, ó, é assim a parte da frente, certo? Nós não temos essa parte aqui nas laterais, é somente aqui na frente, tá? Vai tecer, então, claro que aqui a gente não sabe, né? Não temos, na verdade, pontos definidos. Então, eu fui distribuindo esses pontos, tá? De forma que ele não ficasse nem muito cheio e nem repuxado, tá? De uma forma proporcional. Eu coloquei lá a quantidade de pontos que eu tenho aqui na receita, mas o seu pode variar de acordo com o seu ponto. Às vezes você tá usando uma agulha menor ou maior, tá? E não tem problema, não interfere no resultado. A única coisa que tem que se atentar é que a mesma quantidade de pontos que você tem de um lado, você vai ter que fazer do outro, tá? Essa é a única questão que precisa ser levada em conta aqui, tá? Então, eu usei basicamente, acredito que uns 2 a 3 pontos, tá vendo? Distribuídos aqui na carreira de ponto alto alongado, coloquei na carreira de ponto baixo, mas isso foi variando conforme eu falei pra vocês. Então, a mesma quantidade de ponto que eu tenho desse lado, eu tenho desse lado aqui. Agora, o que eu vou mostrar pra vocês? Nas costas, aqui, ó, a gente vai ter só uma parte aqui de ombro, tá? Pra dar um caimento maior nessa peça aqui na parte de cima. Então, vocês vão cortar, na verdade, desse lado não precisa cortar o fio, tá? Vocês vão terminar de tecer essa parte aqui, ó. Aí, já pode levantar essa carreira aqui. É uma carreira de ponto alto alongado e uma de ponto baixo, tá? Deixei a medida e a quantidade de pontos, tudo certinho na receita que eu usei. Terminou de um lado, ou você pode até caminhar com ponto baixíssimo, mas eu preferi cortar, tá? Eu prefiro cortar aqui e vou tecer no mesmo sentido, tá? Ó, no mesmo sentido que eu comecei aqui. Então, ó, essa é a minha última carreira, minhas correntes estão viradas aqui pra mim. Eu já deixei marcadinho onde eu preciso iniciar, tá? Então, eu vou pegar o meu fio e vou aqui. Eu cortei porque eu vou fazer uma carreira de acabamento, tá? Ó, vou colocar aqui e vou começar esse trabalho aqui.
dessa forma assim. Tá bom? Deixa eu só ver uma coisa, se a gente faz aqui a primeira de ponto baixo, tá vendo? Então, vamos voltar. Ó, aqui, tá? Então, você vai começar aqui pela carreira de ponto baixo, justamente para seguir o desenho, né? Se a última foi ponto alto alongado, a próxima é ponto baixo, tá? Assim, dessa forma aqui. E vai virar, e vai fazer a de ponto alto alongado, e depois a de ponto baixo. E vai construir desta forma as costas. Bom, gente, agora eu vou explicar pra vocês a manga, tá? O processo da manga, e depois a gente finaliza com a costura. A manga, a gente vai tecer ela de forma que ela dobre assim, tá? Porque a manga, ela será dessa forma aqui, tá? Os pontos iniciais ficarão assim na vertical e depois aquele detalhe vai ficar na ponta, tá? Então, a gente vai tecer desta forma assim, tá? Carreiras lineares, vai ficar dessa forma horizontal. Quando atingir o tamanho que você precisa, lembrando que acompanhe o vídeo com a receita para vocês conseguirem fazer, que tem todas as medidas, tudo direitinho, tá? E também lembrando que vocês podem sempre adaptar. Essa aqui tem 20 centímetros de braço, de cava, tá? Assim, você, se precisar, pode fazer mais, pode fazer menos. Então, terminei aqui a quantidade de pontos de carreiras que eu precisava para dobrar e eu atingir os meus 20 centímetros aqui de abertura. O que eu já vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar a ponta da onde eu terminei e vou... Cadê? Aqui. Ó, eu vou pegar a ponta da onde eu terminei e eu já vou aqui, ó, nesse trabalho que eu estava fazendo, construindo assim, eu já vou fazer aqui, ó, 1, 2, 3 correntes e já vou virar esse trabalho aqui, tá? É assim o processo com todas as outras peças quando for fazer essa parte aqui, ó, tá? Então, virou. E aí, eu vou, então, aqui de maneira proporcional, encaixar os meus pontos. Começa sempre pela carreira de ponto alto alongado, nem muito afastado, nem muito perto, tá? Pra não dar problema. E sempre lembrando que a mesma quantidade de ponto que eu tiver nessa manga, eu vou ter que ter na outra. Então, não tem regra de quantidade de pontos, mas eu tenho que me atentar para fazer as duas partes iguais. E aí, eu vou fazer aquele mesmo processo inteira de ponto alto alongado, ponto alto alongado, a quantidade que tá na receita ou a quantidade que vocês desejarem, tá? E agora, a gente vai montar esse quebra-cabeça. Bom, gente, vamos começar aqui, então. Vou mostrar pra vocês como é que eu costurei. Eu costurei com pontos baixíssimos, que eu acho que ele é mais prático. E acho também que ele fica bem firme, mas quem preferir, quem tiver costume, pode costurar com agulha de tapeçaria também. Então, aqui, antes de costurar, só tem que se atentar ao lado certo que você quer pra sua peça, tá? O lado do ponto, qual será o lado direito, né? Então, eu escolhi pra ser o lado direito da minha peça, aqui, ó, o ponto baixo, as costas do ponto baixo, tá? Então, aqui já tá posicionado no verso, no avesso, e aqui eu coloquei a minha peça da frente também no avesso, tá? Porque esse aqui é o direito. E por que isso? Porque a gente vai costurar aqui com pontos baixíssimos e depois vai virar, tá? Então, é isso. Depois de posicionar, outra coisa aqui, ó. O início das minhas correntes iniciais, ó, tá aqui, né? Nas costas tá na parte de baixo e aqui também, tá, ó. Aqui é onde eu comecei o trabalho com as correntes iniciais, também tá na parte de baixo. Então, aí, aqui, a gente vai simplesmente pegar o nosso fio, tá? Quem quiser aqui pra auxiliar, aprender assim com marcador de ponto, né? Pra auxiliar, também pode fazer isso, tá? E aí, aqui simplesmente a gente vai introduzir nos primeiros pontos aqui, ó. E fazer o ponto baixíssimo aqui, ó, tá? E vai começar
esse trabalho aqui. Desse lado aqui a gente não vai ter, por enquanto, ponto, né, definido. Atrás nós temos todos os pontos até chegar aqui. Então, é o inverso, né? Quanto que aqui não tem ponto, aqui não terá, mas aí vocês vão encaixar aí de uma forma proporcional nos buraquinhos que vocês forem encontrando, tá? E aí, vai costurar essa peça inteira, tá? Dessa forma, até chegar lá na ponta, tá? Ó, dessa forma. Vai fazer ponto baixíssimo até chegar aqui, vai cortar o fio, vai costurar do outro lado. Feito a costura, tá? Então, por isso que a gente tem que colocar do avesso, tá? Porque aí depois a gente vira assim. Só que, antes de virar, a gente tem que costurar, então. Aí, vai fazer dos dois lados, obviamente, né? Eu já vou mostrar pra vocês aqui como que é o processo de costura da manga, tá? Ó. Então, fica assim, tá? E aí, a gente tem aqui a manga, então, esse detalhe aqui vai ficar pra baixo, tá? E aí, também vai vir o lado direitinho, tá? Então, esse aqui é meu lado avesso da manga. Eu vou posicionar aqui essa manga, ó, com ele aberto ainda, tá? Com a peça aberta, eu vou posicionar aqui. Meçam, tá? Aí, aqui, gente, não tem uma regra muito, né, definida, a não ser que desse lado tem que ter a mesma quantidade desse lado aqui, tá? Então, meçam nos centímetros e vejam a quantidade de carreiras proporcionais para cada lado, ok? Feito isso, vocês vão assim, prender, tá? Usem aí alguns marcadores de ponto para te auxiliar, porque aí eu acho que vai ser bacana e também facilita muito fazer os arremates dos pontos, tá? Dos fios aqui, quer dizer. Ó, prende assim, uns 3 marcadores, e aí, na hora de costurar, gente, vocês podem até dar uma esticadinha assim, tá? Na hora que estiverem costurando, porque o caimento da peça fica até melhor, é uma diquinha aí que eu dou pra vocês. E aí, a gente vai aqui colocar esse marcador de uma forma grosseira mesmo, só pra vocês entenderem mais ou menos, mas o daqui é bom ficar bem firminho. E aí, vocês vão virar isso aqui e vão costurar com pontos baixíssimos, tá? Vai pegar a sua agulha da mesma forma que a gente fez lá no ombro, já vai com um nozinho feito, tá? E vai encaixar aqui, ó, na minha primeira corrente aqui, tá? Certifique-se que tá tudo certo, dá uma esticadinha e vai começar a costurar com os mesmos pontos baixíssimos, tá? Ó, não tem aqui ponto definido, então tem que mesmo que arranjar aí um buraquinho mais firme pra você colocar a sua costura. E é esse o trabalho, tá? Inteiro nessa peça aqui. Vai costurar em pontos baixíssimos, tudo aqui, chegou aqui na ponta. Chegou aqui na ponta, dá uma esticadinha pra costurar e vai vir fazendo pontos baixíssimos até costurar a peça inteira. Bom, gente, depois de costurado, tá? Agora tá costurado toda a manga, ó. O que que a gente vai fazer? Finalizar costurando a lateral, né? Então, a gente vai virar essa peça aqui assim. Vai ajeitar aqui, tá, ó. Então, agora a gente vai costurar as mangas. A manga, na verdade, os dois lados da manga, tá? Assim. E a lateral, gente, muito simples, tá? Vai pegar aqui e vai vir no ponto baixíssimo. Posso costurar com agulha da tapeçaria? Pode, assim como foi costurado, né? Pra quem usou nas outras partes, também pode ser costurado aqui com agulha de tapeçaria. Eu vou vir com os pontos baixíssimos, como eu usei nas outras partes, tá? Então, vou vir aqui, ó,
colocar minha agulha, vou vir aqui e vou já fazer o ponto baixíssimo aqui, tá? E vou seguir fazendo ponto baixíssimo. Gente, muito tranquilo, muito simples, só cuidado para não enrugar a peça. E como eu falei, arrematem os fios para facilitar a vida de vocês, tá? Eu não tô fazendo isso para não perder tempo aqui, tá? Ó, vai vir fazendo ponto baixíssimo. Pode usar aqui os marcadores, né? Usa o marcador aqui, ó, pra unir certinho aqui debaixo do braço, tá? E vem costurando, fazendo o ponto baixíssimo aqui, tudo debaixo do braço, vai seguir aqui nas mangas. Manga vai ser ponto pra ponto, então vai ser facílimo. Chegou aqui, vai costurar. Gente, é simples assim e o seu kimono, casaquinho, estará pronto para receber. É claro, né? Vocês vão costurar dos dois lados, fazer o mesmo processo que é feito aqui, fazer do outro lado, tá? E aí o seu casaco vai estar prontíssimo para receber os emojis, para vocês costurarem os emojis nele inteiro e decorar sua peça para quem quiser fazer. Claro que tem a opção de não fazer também, mas ele vai ficar lindíssimo com todas as nossas carinhas distribuídas aqui, né? Então, vamos lá costurar. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Josi Sena e tô muito feliz de estar aqui com vocês, com a Fios Pinguim e com a Si, para fazer essa peça super divertida que é esse kimono. A Si já fez com vocês toda a parte de construção, já mostrou como que são feitos os pontos, a costura, enfim. O que eu vou fazer nesse vídeo com vocês são as carinhas e vou mostrar também como que borda e costura ela no kimono já pronto, certo? É muito divertido fazer essa peça, eu tenho certeza que vocês vão amar. Então, bora lá! Para fazer os emojis, então, eu vou usar o fio Bella nessa cor aqui, que é 204. Vou usar com ele uma agulha 2,5, uma agulha de arremate, um marcador de pontos e uma tesoura. Cada círculo desse aqui, que vai formar um emoji, ele tem 9 carreiras, então vou começar a trabalhar com 7 pontos dentro do anel. Vou continuar fazendo aumentos numéricos em cada carreira e vou trabalhar de forma espiral, ou seja, eu não vou finalizar as carreiras quando chegar no final de cada uma, eu vou seguir trabalhando em espiral, como se faz no amigurumi. E aqui, esse círculo vai ficar com mais ou menos 8 centímetros, tá? Quase 8, dependendo do ponto de cada um, certo? Então, eu começo fazendo o círculo mágico e vou fazer 7 pontos baixos dentro do círculo. A primeira correntinha não conta como ponto, e a partir de agora que eu começo a contar. Sete, fiz o último ponto, vou conferir aqui sempre pelas correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e agora eu posso puxar o fio para fechar o centro do anel mágico. Como eu falei, a gente vai trabalhar com carreiras em espiral, então eu não preciso fechar essa carreira e já começo a próxima carreira fazendo um aumento, porque eu vou trabalhar a segunda carreira toda de aumento. Então, são 2 pontos juntos em cada ponto de base. Desse jeito, eu vou ficar com 14 pontos no final da segunda carreira. Terminei a segunda carreira, tenho aqui os 14 pontos que eu preciso. Opa, falta um ponto. Agora sim eu tenho 14 pontos.
e vou para a próxima carreira direto, onde eu vou trabalhar um ponto baixo e um aumento em toda a volta. Então, de 14 pontos, eu vou ficar com 21. E desse jeito eu vou continuar trabalhando até a carreira 9, fazendo os aumentos conforme as indicações lá da receita que já está disponível no blog da Fios Pinguim. Vou colocar aqui o meu marcador de pontos. Quando a gente trabalha em espiral, é sempre bom usar o marcador de pontos e eu gosto de pôr pegando só na alcinha de trás do último ponto para não ficar buraquinho do marcador. E agora eu vou trabalhar na terceira carreira, um ponto baixo e um aumento em toda a volta, para ficar com 21 pontos. E vou continuar seguindo conforme a indicação da receita. Terminei a quinta carreira, onde eu tenho 35 pontos, e aqui, quando a gente está trabalhando em espiral, os aumentos caem sempre em cima de aumentos. Então, a cada carreira que eu faço, o meu aumento vai caindo em cima do aumento da carreira anterior. Aqui dá para perceber bem isso. Tem aumento em cima de aumento. Só que com isso, o nosso trabalho circular vai ficando com essas pontinhas aqui, que são formadas pelos aumentos que casam um em cima do outro. Para não acontecer isso, a partir de agora eu vou trabalhar descasando esses aumentos. Então a próxima sequência, que seria de 4 pontos baixos e um aumento, eu vou começar trabalhando 2 pontos baixos, um aumento. Depois eu faço 4 pontos baixos e um aumento 6 vezes e finalizo aqui a carreira com 2 pontos baixos. Então eu vou quebrar o início da carreira para que não case aumento em cima de aumento. E assim a gente vai deixar com esse formato assim mais arredondado, sem as pontinhas. Então a partir de agora, em toda a carreira par, eu vou trabalhar descasando o aumento. E nas carreiras ímpares eu vou continuar trabalhando normalmente. Coloco o marcador aqui no último ponto, pela alcinha de trás, e faço 2 pontos baixos. Um aumento. Então aqui eu já tenho meu primeiro aumento dessa carreira. E agora eu vou fazer aqui a sequência de 4 pontos baixos e um aumento mais 6 vezes. Terminei a última sequência de 4 pontos baixos e um aumento, e agora eu finalizo a carreira com 2 pontos baixos, que vão completar aqueles 2 primeiros pontos que eu fiz para iniciar a carreira. E assim já começou a sumir a pontinha que ficava do encontro dos aumentos. Na próxima carreira, como é uma carreira ímpar, eu não preciso quebrar a sequência dos aumentos. Então, eu vou trabalhar direto 5 pontos baixos e um aumento em toda a volta. Terminei a oitava carreira, onde eu tenho 56 pontos, e agora eu vou para a nona e última carreira. Vou trabalhar a sequência de 7 pontos baixos e um aumento em toda a volta. Então, no final dessa última carreira, eu vou precisar ter 63 pontos. Terminei a nona carreira e agora eu vou finalizar fazendo ponto baixíssimo em toda a volta, pegando sempre pela segunda alcinha. Então, eu vou inserir a minha agulha aqui para pegar a segunda alcinha de cada ponto de base. E vou fazer ponto baixíssimo. Entro na segunda correntinha e já trago o fio direto para a laçada que tá na agulha. Vou fazer em toda a volta. Cheguei no último ponto, fiz o meu último baixíssimo. Vou cortar o fio longo, porque eu já vou usar esse mesmo fio para costurar no kimono. Agora eu puxo o fio. E agora, com a agulha de arremate, eu vou fazer a finalização invisível dessa peça. Pulo essa primeira correntinha que eu tenho aqui, depois do último ponto que eu fiz, e passo com a agulha por baixo das 2 alcinhas da próxima correntinha. Pulei a primeira e passei por baixo da segunda correntinha. Volto por dentro da última correntinha que eu fiz, do último ponto baixíssimo, e já saio com a agulha ali atrás, passando por baixo das 2 alcinhas que eu tenho aqui, que é a segunda e a terceira alcinha. Feito isso, eu já posso começar a fazer a carinha do emoji.
que a gente vai trabalhar com esse modelo. E vocês podem brincar fazendo a carinha no formato que vocês quiserem, tá? Para fazer a marca do sorriso, eu vou trabalhar sempre entre a sexta e a sétima carreira. E depois eu vou bordar os olhinhos entre a terceira e a quarta carreira, contando a partir do centro. Então, eu sempre vou usar aqui o círculo mágico, que é o centro da peça, como base. Vou pegar um pedaço do fio preto para bordado. Esse fio que eu tô usando para bordar é o Pinguim 1000. Ele é mais fininho que o Bella, então fica ótimo para fazer esses detalhes de bordado. E aqui, a partir do início, eu vou contar 6 carreiras para começar a bordar o sorriso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vou inserir a agulha de trás para frente, na mesma reta do círculo, tá? Deixo uma ponta do fio lá atrás, para depois poder fazer o nozinho. Então, vou deixar uma pontinha aqui de um tamanho legal. E já vou trazer aqui para esse lado também contando 6 carreiras a partir do anel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui vai ficar 3 carreiras para cada lado, ó, depois do início do bordado. Tá? Então, é bem fácil de marcar para não ficar torto. Feito isso, eu vou puxar o fio sem esticar completamente, porque eu quero que ele faça esse formato. Se eu esticar, eu não vou conseguir fazer. Eu vou deixar ele certinho aqui entre a sexta e a sétima carreira, para formar o sorriso. E agora, eu vou começar a voltar com a agulha, conto 2 pontos aqui do início, e entro com a agulha de trás para frente. Trago o fio. E volto com a agulha por cima do fio que tá aqui, o fio da boquinha, e entro no mesmo ponto de onde eu saí com o fio. Vou ajeitando, ando mais 2 pontos pra cá na mesma carreira e faço a mesma coisa. Entro com a agulha de trás pra frente e volto com ela de frente pra trás, passando por cima do fio do sorriso. Fazendo isso, eu vou prendendo aqui para ele ficar no formato que eu quero. E eu vou fazer de 2 em 2 pontos, que é para ele ficar bem arredondadinho mesmo, tá? Se eu fizer com um espaçamento maior, ela vai ficar com partes retas, não vai ficar o sorriso bem redondinho. Conforme eu vou fazendo, eu vou puxando o fio aqui para ajeitar o formato. E continuo fazendo isso até o final do sorriso. Terminei de marcar o formato do sorriso, ele fica bem direitinho passando aqui na carreira. E agora, eu já trago a agulha direto aqui onde eu vou bordar o olhinho. Conto 3 carreiras aqui, incluindo a do anel. 1, 2, 3, e entro com a agulha na mesma direção que eu comecei o sorriso. Vou pular 2 pontos para cima para começar a bordar o olhinho. Aqui não tem segredo, é só a gente ir passando o fio várias vezes até formar o olhinho, para ficar bem fechadinho, bem bonitinho. Eu passo de 5 a 6 vezes, para ele não ficar muito fininho. Agora, eu trago aqui pro outro lado, na mesma direção. Subo 2 pontos e começo a bordar. Vou passar a mesma quantidade de vezes que eu passei aqui no primeiro olho para ficar igual, tá? E quando terminar, é só trazer a ponta do fio aqui para trás para fazer o nozinho com a outra ponta que eu já tenho aqui. Como vai ser costurado no kimono, todos os fios que ficarem aqui vão ficar escondidos, tá? Então, não tem problema se ficar atravessado. E aqui eu já tenho uma carinha feliz pronta para ser costurada. E aqui, outra ideia legal é fazer um dos olhinhos piscando. Então, eu já bordei um da mesma forma que eu fiz no outro emoji. E desse lado, eu vou fazer o olhinho dele piscando. Então, eu vou inserir a agulha ali, ando 2 pontos pro lado, volto na carreira de cima e entro de novo aqui no primeiro ponto. E ele vai ficar assim, dando essa piscadinha fofa. Posso passar 2 vezes para deixar mais marcadinho o olho.
Eu vou continuar fazendo a quantidade que eu preciso para o meu tamanho do kimono, então eu vou fazer 20 carinhas dessas, e aí vocês vão fazer também de acordo com o tamanho de vocês. Quem fizer um tamanho menor, pode fazer com menos carinha, quem fizer um tamanho de kimono maior, pode fazer mais carinhas, aí vocês vão fazendo e vão vendo a quantidade que vai ficar legal aí para o tamanho de vocês, tá bom? Eu vou continuar fazendo aqui e depois a gente volta para costurar. Agora eu já tenho pronta todas as carinhas que eu preciso. Eu fiz 10 de cada modelo, 10 com o olhinho piscando e 10 com os 2 olhinhos abertos. Eu vou começar a costurar aqui no kimono. Agora, vocês vão fazer a distribuição como vocês acharem melhor, como vocês gostarem mais. Como eu falei, vocês podem fazer mais ou menos a quantidade de carinhas do que eu fiz. Quem achar que precisa fazer mais pro tamanho do kimono, pode fazer. Quem fizer um tamanho menor do kimono, pode fazer menos carinhas se achar que vai ficar melhor, tá bom? Eu vou costurar para mostrar para vocês como que eu fiz a costura. Aqui eu já tenho uma costurada e eu vou distribuir 3 carinhas nessa parte da frente do kimono. Aqui eu tenho um dos lados da frente do kimono e nessa parte eu vou distribuir 3 carinhas. Agora, eu vou pegar uma dessa, piscando, e aqui eu vou usar esse espaço entre o ponto baixíssimo que eu fiz e a alcinha da correntinha que ficou aqui. Então, a minha agulha de costura vai passar entre esses pontinhos aqui. Então, não é entre as correntinhas do ponto baixíssimo, é entre uma laçada do ponto baixíssimo e essa laçada da última carreira que eu trabalhei aqui em cada carinha. Eu posicionei, então, a primeira carinha aqui embaixo. E a segunda carinha eu vou posicionar mais aqui em cima, mais no meio, na verdade. E vou começar a costurar. Outra coisa importante que a gente tem que tomar cuidado na hora da costura, para não abrir os pontos e não deixar de pegar essa parte aqui do corpo do kimono quando eu for costurar. Porque, às vezes, como o ponto fica meio vazado, a agulha pode passar e não pegar. Então, tem que tomar cuidado para passar a agulha sempre pela parte de baixo da carinha também. Começo passando a agulha lá por trás do ponto do kimono. Já para prender aqui o início. E agora eu vou inserir aqui no meio, ó. Lembra que eu falei que vai ser feita a costura entre essas duas alcinhas aqui? Então, eu já saio com a agulha aqui. Vou com a agulha aqui pro próximo ponto. Ó, tenho que me certificar de que eu peguei um ponto ali da parte de baixo. E cuidado também para não embolar na hora da costura. E saio com a agulha de novo aqui entre as alcinhas. Para não enrugar, a gente tem que tomar cuidado para não enrugar o corpo do kimono aqui durante a costura. Como eu pulei aqui alguns pontos para poder pegar a parte aqui de baixo, eu vou voltar com a agulha. Então, eu vou sempre sair um ponto à frente e voltar com ela aqui para trás para fechar esse ponto que eu deixei passar. Porque aqui eu não consigo fazer muito perto, a não ser que eu passe a agulha toda para baixo e volte, o que vai ser mais difícil. Então, passei, ó, a agulha tá lá por baixo. Saí 2 pontos pra frente. Sempre entre as alcinhas aqui das correntinhas que eu falei. Quando eu puxo bem, a parte da costura vai ficar escondida aqui, ó, entre as alcinhas da correntinha. Por isso que eu vou fazer dessa forma. Volto com a agulha no ponto de trás e por baixo eu vou pro ponto da frente. Eu sempre vou pular 2 pontos aqui para dar o espaço que eu preciso de pegar aqui atrás a trama. E agora eu volto no ponto que eu pulei. Levo a agulha pra frente, por trás da trama, puxo o fio que já vai ficar escondido aqui no meio das correntinhas e volto. Levo lá pra frente de novo. Conforme a gente vai costurando, a gente vai verificando se tá ficando direitinho. Se não tá repuxando aqui, pegando ponto que não pode pegar. Então, é só ir fazendo com cuidado que vai dar tudo certo. Vou fazendo a mesma coisa em toda a volta.
pelo lado avesso vai ficar desse jeito. Cheguei aqui no final, terminei de costurar a carinha e agora é só arrematar o fio aqui atrás. Vou pegar um pontinho ali da carinha mesmo, pra fazer um nozinho com o fio. Pode fazer até mais do que um nó, tá? Pode fazer 2 nozinhos, pra ficar bem firme, e depois é só esconder o fio entre a trama. Vou cortar o excesso e tá pronta a nossa costura. Agora é só distribuir todas as carinhas na parte de trás do kimono, nas mangas, como vocês acharem que vai ficar mais legal. Vou terminar de fazer aqui e depois eu volto para mostrar para vocês como ficou ele com todas as carinhas costuradas. Vai ficar muito legal. E agora eu terminei de costurar todas as carinhas aqui no meu kimono. Vou mostrar para vocês como eu fiz a divisão. Eu coloquei 3 em cada manga. Aí vocês vão posicionar como vocês acharem que fica mais legal, tá? Nas costas, eu coloquei 8 carinhas, uma mais aqui do lado, aí aqui em cima, perto do ombro. E em cada parte da frente do kimono, eu coloquei mais 3 carinhas. Ó, em cada parte da frente, eu coloquei 3 carinhas. Então, no final, ficou distribuído assim, 8 carinhas na parte de trás, 3 carinhas em cada manga e 3 carinhas em cada parte do kimono, tá? 6 no total na parte da frente, porque são 3 em cada lado. E como eu falei lá no início do vídeo, vocês podem fazer a quantidade de carinha que vocês acharem melhor para o tamanho de vocês e a distribuição também como vocês acharem que vai ficar mais legal, tá bom? Façam essa peça, mostrem pra gente como ficou. Aproveitem essa vibe divertida que tá aí na moda para fazer o kimono de vocês e arrasar por aí. Beijo e até a próxima!